Fala pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo aqui, meu nome é Luiz e hoje a gente vai fechar a série de reviews de aplicativos de escrita, fechando o review do Colanote. Para quem não sabe, o Colanote é um aplicativo concorrente do Notability e do GoodNotes, que a gente falou nas duas últimas semanas aqui, porém ele é completamente gratuito e não perde em nada em funcionalidades. Você deve estar pensando, mas se ele é gratuito ele não deve ser tão bom. Você vai ver que ele é muito completo e tão bom quanto os outros dois. E aí você vai me perguntar, mas então por que a gente vai pagar se a gente pode ter o Colanote que é gratuito? A gente vai ver aqui o motivo nesse vídeo. Para quem não sabe, o Colanote ele foi lançado e é desenvolvido totalmente por um estudante independente. Esse estudante ele escuta muito a comunidade na hora de desenvolver novas funcionalidades para o aplicativo. Ele está sempre em fóruns como o Reddit, por exemplo, ouvindo sugestões, respondendo dúvidas, dizendo o que vai ser implementado, o que não dá para ser implementado. E assim a gente conhece um pouco do aplicativo, da forma que ele está tomando e as melhorias a médio e longo prazo. Mas sem mais enrolações, vamos ver o review completo e todas as funcionalidades com tudo que você precisa saber para usar o Colanote no seu máximo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vê quando abre o aplicativo é essa janela aqui. Aqui na esquerda eu tenho três menus. O primeiro são as suas informações, e aqui você pode trocar de conta. Segundo, menu ajuda. Terceiro, para sincronizar suas notas. Aqui na direita a gente tem o menu editar. Nada mais é do que onde eu posso deletar, mudar o estilo, mover entre pastas, tirar de uma pasta e botar em outra, e renomear meus cadernos e pastas. Muito simples. Aqui embaixo começa a brincadeira. Aqui a gente tem uma nota rápida. O que é uma nota rápida? É exatamente o que o nome chama. É uma nota onde eu não preciso personalizar nada para começar a fazer minhas anotações. Eu simplesmente clico nela e já estou pronto. Isso é muito útil para quando você precisa anotar alguma coisa muito rápida, como diz o nome. Depois disso eu posso vir aqui em editar e personalizar com calma mais tarde. Nova nota. Nova nota nada mais é do que criar uma nota completa. Aqui, por exemplo, eu tenho o título da minha nota, o tipo de papel, modelo, cor e os modelos prontos já do Colanote, que são exclusivos e são muito bons, mas a gente já vai ver. Participar das salas nada mais é do que grupos públicos com notas públicas, onde você pode entrar e escrever com outras pessoas. Já vou mostrar também. Planners digitais. Eu não uso muito, mas eu sei que tem muita gente que adora isso daqui e você pode escolher diversos modelos gratuitos aqui do Colanote. Então vamos lá. Antes da gente criar uma nova nota, vamos aqui nas salas públicas que eu falei. Aqui, por exemplo, tem uma nota pública geral. Ele está fazendo download, mas você já vê aqui que a galera já começou a escrever. Então, se eu for... Deixa ele baixar. Mas tá vendo? Tem alguém escrevendo aqui. E eu posso escrever também. Baixou. Tá vendo? É como se fosse um quadro onde todo mundo vai fazendo suas anotações, as pessoas vão conversando, vão brincando. De vez em quando aparecem uns desenhos aqui muito bizarros, muito legais. Tem muito artista aqui também. Aí, esse desenho aqui tá muito legal. E é interessante para você testar as ferramentas do Colanote. Por exemplo, aqui a gente vê que tem um desenho com o lápis, que é uma ferramenta que eu gosto muito, que está aqui, que eu vou mostrar depois. Mas seguindo aqui, vamos criar a nossa nova nota. Vou botar aqui teste, vou escolher um papel aqui qualquer e vou criar. Criei a nossa primeira nota. Antes da gente começar, voltando aqui para a gente fechar essa parte de organização, a gente pode criar uma nova pasta. Eu vou colocar como teste 0. Exemplo, ela veio para cá. Então aqui eu posso jogar todas as notas que eu quiser para dentro dela e funciona como a organização do GoodNotes, por pasta também. Importar PDF, eu simplesmente vou jogar um PDF aqui nesse quadro com todos os meus arquivos, igual esse PDF aqui de Química Inorgânica que está aqui, que é um livro. Mas sem mais delongas. Então vamos lá, começando pelas nossas ferramentas, temos a caneta.
A caneta, aqui tem dois tipos de caneta. O primeiro é a caneta esferográfica e a segunda é a caneta de pressão, caneta de tinta, caneta de pena, seja lá como você queira chamar. A primeira nada mais é do que uma monolinha, onde não importa quanta pressão eu aplique, ele vai sempre manter a mesma espessura de traçado. A segunda é o contrário, quanto mais pressão eu colocar, mais grosso vai ser o traçado, e quanto menos pressão eu colocar, mais fino vai ser o traçado. Para quem faz caligrafia ou quer fazer uma letra bonita, com aqueles títulos bem, bem enfeitados, eu acho que essa função é muito útil. Ainda aqui na caneta, a gente tem o menu de favoritos, a largura do traço e a opacidade. A largura do traço, meio óbvio, né? Quanto maior, mais grosso vai ser o traço. Mas aqui a opacidade, muita gente não sabe o que é. É basicamente, está vendo a gotinha escura e a gotinha clara aqui? Quão forte a minha tinta é. Por exemplo, na opacidade 100, a minha tinta vai ser forte. Na opacidade 13, por exemplo, ela vai ser mais fraca. Isso é muito útil para quem, por exemplo, quer ilustrar, fazer desenho, pintar. Você pode ir alternando entre as opacidades. Ainda no menu da caneta, tem uma função muito interessante que tem no Notability apenas, que é o menu de favoritos. Digamos que eu goste muito dessa cor aqui, de uma opacidade específica, de uma largura específica. Para eu não ter que mudar o tempo inteiro toda vez que eu for fazer uma nota, eu venho aqui em adicionar os favoritos. E ela vem aqui para o cantinho da tela, tá vendo? Então se eu quiser criar mais uma, por exemplo, ela também vai ficar aqui. E aí eu posso ficar alternando entre as duas rapidamente. Eu não preciso entrar lá no menu. As duas já vão estar aqui. Isso é muito útil para quem gosta de fazer esquema de anotações ou cada cor para uma coisa. É um esquema de color code, né? Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que fala só sobre isso também. Partindo aqui para o lápis, diferentemente da caneta, tem um traçado muito específico. Olha só. Ele realmente imita um lápis de cor. E o mais interessante é, conforme eu vou mudando a posição da minha caneta, ele vai variando o traço. Por exemplo, eu fiz esse traço aqui, mas se eu tivesse deitado a minha caneta, ele realmente imitaria o que eu receberia se eu tivesse deitado um lápis de cor. Tá vendo? E eu posso usar isso para pintar. Quem gosta de fazer desenhos, ilustrações, vai adorar essa função. Largura e opacidade funcionam da mesma forma como a caneta. E aqui eu posso adicionar os favoritos de novo, que o meu lápis vai estar aqui. Reparou esse menu aqui, ferramentas favoritas para todas as notas? Se eu não marcar isso, os meus favoritos vão ser apenas nesse caderno. E aí eu tenho que criar um favorito para cada caderno diferente. Fica a seu critério. Se você marcar isso daqui, ele vai deixar esses favoritos como padrão para todas as anotações que você criar. Aqui é para ele fazer barulho, como se estivesse simulando uma escrita. Escuta só. Deixa eu aumentar o volume aqui. Nada demais, né? Eu, particularmente, nunca usaria isso, mas tem gente que gosta. E aqui mostrar a animação quando a ferramenta estiver automaticamente selecionada, que nada mais é do que está acontecendo já aqui. Partindo aqui para o marca-texto, a gente tem a opção de escolher a cor que a gente quiser, a largura e a opacidade. Além disso, a gente também pode adicionar aos favoritos. Aqui tem um menu para você destacar, uma opção na verdade, para você destacar atrás da escrita manual. Mas eu não vejo muita diferença quando a gente marca isso não. Aqui, como eu disse, a gente pode adicionar os favoritos e ele vai estar aqui pronto para usar quando eu quiser. Antes da gente falar da ferramenta laço, eu vou falar da ferramenta borracha, que tem dois tipos de borracha. A primeira é a completa. O que é a borracha completa? Ela apaga todo o traçado que você fez de uma vez. Tá vendo? E temos a borracha parcial, que apaga apenas onde eu estou clicando. Tá vendo? Eu posso apagar só no detalhe. Aqui, se a gente deixar marcado retomar automaticamente para a última ferramenta usada,
quando eu usar a borracha e tirar do papel, ele vai voltar para a última ferramenta usada, que nesse caso foi o laço. Mas se fosse a caneta, usei a borracha, ele volta automaticamente para a caneta. Isso é muito útil, né? Então vamos ver agora a ferramenta laço. A ferramenta laço nada mais é do que uma ferramenta onde você pode selecionar coisas no seu caderno e fazer alterações específicas nela. Por exemplo, aqui eu posso selecionar entre retangular e livre, que é o formato da minha seleção. Se eu selecionar retangular, ele vai selecionar tudo em formas retangulares, enquanto na livre eu posso selecionar da forma que eu quiser. Selecionei aqui esse triângulo que eu fiz, por exemplo. Se eu clicar aqui em copiar imagem, eu posso selecionar entre copiar exatamente apenas a escrita ou fazer uma screenshot de tudo que está aqui dentro desse círculo. Clicando em copiar apenas a escrita manual, ele mostrou aqui que foi transferido para a área de transferência, que nada mais é do que esse símbolo de mais, e aqui você vai ver colar imagem na área de transferência. Clicando nisso, ele vai fazer uma cópia exata do meu triângulo. Ainda na ferramenta laço, eu posso reconhecer texto se eu tiver digitado alguma coisa. Mais uma vez, copiar o que tiver aqui, cortar para remover ou duplicar, que ele vai fazer uma cópia exata. Se eu clicar aqui nesse pincel, eu posso mudar o estilo de coisas que já estão prontas. Por exemplo, aqui eu posso mudar a largura do meu traçado, aqui eu posso mudar a matiz, a cor, e aqui em cima, por exemplo, se eu fiz com o lápis, mas queria ter feito com a caneta, eu mudo aqui a caneta e aqui o lápis. Eu posso alterar e ainda posso alterar para fazer como se eu tivesse feito com marca-texto. Bem interessante, né? Se você quiser mudar o seu traçado sem ter que refazer. Aqui eu posso mudar para mais cores, toque para fechar. E se eu tiver uma imagem? Digamos que eu tenha uma imagem e eu fiz uma anotação aqui, qualquer. Vou lá na ferramenta laço, vamos ver o que ele me dá. Posso mover a minha escrita e ainda tenho todos aqueles menus que a gente falou antes. Posso alterar aqui a cor da minha escrita. E se eu clicar aqui, eu movo tudo. Então, partindo aqui para a ferramenta de texto. A ferramenta de texto é muito simples, não tem nada demais, mas ela tem alguns menus para a gente escolher antes de começar a usar. Aqui nesse primeiro, é como ele vai se comportar quando a gente aplicar um favorito. Por exemplo, se eu clicar escrever e aplicar um favorito, eu tenho que selecionar se eu quero ele no texto inteiro, que é essa primeira opção, no parágrafo que a gente está trabalhando, ou apenas a partir de novo texto que eu escrever. Nada mais do que é. Aqui o meu está selecionado para aplicar no parágrafo que eu estou trabalhando. Aqui é para reconhecimento de escrita, por exemplo, eu escrevo, e aí se eu quiser converter em texto digitado, eu consigo ativando essa opção aqui. Mas se eu deixar isso ativado, tudo que eu escrever ele vai converter, então eu deixo sempre desativado, porque não é isso que eu quero. Isso aqui, ele vai sempre ajustar automaticamente a sua fonte para que ele caiba certinho no quadro de texto. Aqui na ferramenta de texto em si, temos um quadrinho onde eu posso digitar. Deixa eu apagar isso aqui. Teste, por exemplo. Aqui eu posso adicionar uma marcação, selecionando tudo, marcação. Ficou aqui como se fosse um marca-texto atrás do texto. Aqui em Style eu posso mudar a fonte para o que eu quiser, o tamanho da fonte que eu quiser e a cor que eu quiser. Aqui eu tenho que selecionar se eu quero aplicação no texto inteiro ou apenas na parte que eu selecionei. Aqui também tem um menu de deletar, copiar e duplicar. Se eu clicar aqui em pronto, ele vai fechar essa janela. E aqui em camadas eu tenho a opção de enviar para trás o meu texto ou trazer para frente. Por exemplo, se eu tenho um desenho e quero enviar para trás do desenho,
como se fosse um PowerPoint, né? Acho que todo mundo já viu essa função no PowerPoint. Mas é basicamente isso a função texto do Cola Note. Aqui no canivete suíço, a gente tem algumas ferramentas interessantes. A Laser Pen é uma ferramenta para apresentações. Digamos que eu esteja fazendo uma apresentação e eu queira circular isso aqui para as pessoas verem, chamar atenção para isso aqui. E aí, escrevendo, ele depois de 1 segundo apaga. Ou, se eu fizer e ficar segurando, ele não vai apagar. Clicando aqui, eu também posso mudar o estilo e a cor. Tamanho e cor. Ferramenta de tradução. Ele vai selecionar o meu texto e vai traduzir para o idioma que eu quiser. Eu não utilizo essa ferramenta, então ela não está baixada aqui. Mas saiba que você pode utilizar se você quiser. Ferramenta de forma automática. Viu? Fiz um círculo, ele fez a forma automática. Nada mais, né? Não tem muito o que falar, né? Muito simples. Se eu fizer uma forma automática com a caneta, ele também faz. Voltando aqui para o canivete suíço, antes da gente ir para a régua, eu tenho a ferramenta de preenchimento, onde eu posso clicar nas minhas formas, por exemplo, e preenchê-las com uma cor, como se fosse um tapa de um pincel de tinta, tá vendo? Toda vez que eu vou clicando, ele vai aumentando. Essa ferramenta aqui de curva é muito interessante. Para mostrar para vocês, eu vou fazer como se fosse um gráfico. E aqui na ferramenta de curvas, sei lá, digamos que eu estudo de matemática e eu queira fazer um senoide. Ele desenha a curva perfeita para mim. Ou se eu quero, sei lá, fazer uma parábola num gráfico de temperatura, por exemplo, ou qualquer outra curva que eu quiser fazer, ele faz a curva perfeita para mim. Se você reparou, eu dei 2 tapas aqui para desfazer, com 2 dedos. Toda vez que você fizer isso, ele desfaz o que você fez. Ao invés de clicar aqui, você não precisa, você pode apenas dar 2 tapas com 2 dedos. Voltando aqui, a gente também tem o ponteiro a laser, que é diferente da caneta, porque ele apenas faz um ponteirinho, tá vendo? Ele não faz aquele traçado de caneta que a gente fez aqui na caneta laser. Régua. Régua, eu não acho isso muito útil, porque a gente já tem a função de fazer traçados retos, mas para quem achar alguma utilidade, eu realmente não uso isso daqui para nada. Talvez seja interessante para você ver ângulos e ver os graus aqui na caneta, tá vendo? Na régua, porque quando você gira, ele mostra os graus, tá vendo? 0, 45, 90. Talvez você encontre uma utilidade para isso. Aqui eu posso desenhar com o dedo. Ele desativa a caneta e me permite fazer desenhos com o dedo. Talvez alguém utilize isso para alguma coisa. Então, voltando para nossa caneta. Bom, aqui do lado a gente tem a caixa de edição de texto e imagens. A gente já mostrou um pouco como funciona aqui, eu não vou falar de novo. Aqui a gente tem o ícone de gravação de áudio. O que é isso? Isso daqui nada mais é do que, vamos lá, eu vou ativar aqui, ficou laranja, começou a gravar e eu tô escrevendo lá, fazendo minhas anotações na aula. Gravei. Chego em casa, vou estudar minhas notas. Laranja começou a gravar. Tá vendo que ele mostra o que eu estava escrevendo na hora do que o professor estava falando? Isso é muito útil, né? Às vezes você está lá anotando e está na dúvida, vou anotar ou vou prestar atenção? Aqui você pode fazer os dois. Você pode anotar, gravar e você vai ter certeza que não vai perder a explicação do professor quando chegar em casa e for estudar. Aqui a gente tem o menu de inserção de mídia, onde eu posso tirar uma foto, inserir uma foto da biblioteca, colar da imagem de transferência, ou seja, se eu copiar algo de algum lugar, eu posso trazer para cá, posso escanear um documento da câmera, com a câmera e posso ainda, por exemplo, sei lá, pegar aqui, dividir, se eu dividir a tela,
estou aqui com o meu Cola Note em paralelo, eu posso copiar direto para cá. Aí essa daqui não vai deixar porque é PNG. Calma aí. Tem uma imagem aqui, posso copiar. Por que ele não deixou eu copiar a imagem anterior? Porque ele era um PNG transparente. Então ele entendeu que ele é um arquivo e não uma imagem. Mas eu posso fazer isso aqui com imagens, tá vendo? Posso chegar aqui, copiar, fazer o que eu quiser. E aí eu posso... Tenho todo aquele menu do laço de novo para trabalhar na minha imagem. Aqui escanear um documento com a câmera. Aqui eu tenho uma nota colaborativa. O que é uma nota colaborativa? Aqui eu posso convidar um amigo a fazer exatamente o que eu fiz lá na nota pública, mas só com um amigo em particular. Então eu vou dividir uma nota com ele, vai aparecer nos dois aplicativos, tanto no meu quanto no dele, mas só nós dois vamos poder editar, ou quem a gente convidar. Aqui a gente tem a nossa visão geral do nosso caderno, com as 3 páginas que eu fiz nesse caderno, por exemplo. E eu posso alterar a ordem delas, ver qual folha que vai aparecer primeiro. Posso inserir páginas no meio, duplicar página, mudar o modelo do papel de uma página específica, mover para cima ou para baixo, que eu acabei de fazer, e deletar. Nada demais. Aqui no menu da esquerda, aqui em cima, a gente tem o menu de desfazer. Aqui é para eu compartilhar um vídeo de alguma coisa que eu fiz no Cola Note, ou de algum tutorial, ou mesmo o meu próprio vídeo tutorial. Esse tutorial que eu estou fazendo para vocês, eu posso compartilhar aqui e talvez ele apareça aqui no Cola Note. Voltando aqui para esse menu, a gente tem o menu de mais usados, que é onde eu vou mudar o papel, mudar a minha interface para modo escuro ou modo claro. Modo Smart Dark, ele vai mudar o meu papel e vai mudar algumas cores também das minhas anotações. Tá vendo? Eu acho que isso daqui não é muito interessante ainda. Eu acho que precisa melhorar muito, porque às vezes ele muda algumas cores, não muda outras e essas outras não ficam visíveis. Por exemplo, aqui eu fiz um azul bem fraquinho, que eu entendo que ele deveria deixar isso aqui mais visível, mas não deixou. Então é um modo que eu não utilizo muito. Imprimir e exportar PDF, autoexplicativo. Exportar essa nota aqui, eu posso exportar por AirDrop, e-mail, abrir com outros aplicativos, copiar, salvar em arquivos, enfim. Tem diversas opções aqui para você exportar sua nota. Colaboração, atualizar a nota manualmente. Isso, se você selecionar esse daqui, ele não vai sincronizar automaticamente a nota com seu amigo, como eu disse agora há pouco na compartilhar, na colaboração. Ele vai atualizar apenas quando você mandar atualizar. E aqui é para você manter a nota como privada. Voltando aqui no menu, ainda temos gestos. Lembra que eu falei que você pode usar 2 dedos para apagar? Então aqui, se você der um toque duplo com um dedo, você pode abrir o menu de edição de caixa. Desfazer com 2 dedos, que é o que eu fiz, você pode selecionar em toque ou toque duplo. Refazer com 3 dedos, se você der o toque duplo com 3 dedos, ele vai refazer ao invés de desfazer. Segurar para desenhar formas. A rejeição da mão, isso daqui é muito importante, porque se você desativar ou deixar baixo, ele pode confundir a sua mão com a caneta e o movimento da sua mão acabar atrapalhando as suas anotações. Toque duplo na Apple Pencil 2, quem tem Apple Pencil 2 sabe que se você der 2 toques na base dela, ela muda para ferramenta. Aqui você pode escolher se essa opção vai estar ativa ou não. Aqui é para você fazer um swipe no lado esquerdo para abrir os seus favoritos. Aqui o link de gesto em PDF, toque no PDF com um dedo se você colocar um link, que a gente vai ver ainda, e abrir o PDF enquanto utiliza a ferramenta de escrita. Configurações, nada demais, mudar a linguagem, mudar o papel de parede, usar dicas para iniciantes.
Isso aqui eu sempre deixo ligado, às vezes aparece alguma dica nova, ele está sempre atualizando. E aqui ajude-nos a melhorar, que é onde você consegue falar com o desenvolvedor do aplicativo. Então, falando aqui agora de PDFs, como que a gente trabalha com PDFs no ColaNote? Eu disse que eu posso importar aqui para minha central de comando, né, como eles chamam, qualquer PDF. E digamos que eu tenho esse livro de química aqui. Aqui eu posso utilizar qualquer ferramenta que a gente já viu para fazer anotação no meu PDF, para colorir, por exemplo, se eu quiser pintar esse anel aromático aqui, eu posso pintar, seja com marca-texto, seja com lápis, posso escrever normalmente, posso gravar áudio. A única coisa que eu não consigo é usar a ferramenta de laço para mover o texto original do PDF. Fora isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Aqui do lado, eu tenho a minha visão de páginas, né? Por exemplo, esse PDF ele é muito grande. Então, para não ficar passando página por página, eu posso vir aqui direto na página que eu quero. Ou eu posso adicionar uma página em branco lá no final e aí eu posso mover para onde eu quiser, né? Caso eu queira, sei lá, fazer uma página para ir resolvendo os exercícios, eu posso fazer isso. Mas é basicamente isso. Agora voltando lá para nossa nota teste. Aqui, eu vou abrir a outra, na verdade. Aqui a gente tem algumas funções que a gente ainda precisa ver no menu de inserção. Insert link to a page. O que é isso? Aqui, por exemplo, imagina que eu tenho... Opa, cliquei no lugar errado. Imagina que eu tenho aqui na minha nota, no meu livro, no meu caderno, 3.000 páginas de anotações. Mas na página 2 ou na página 1, eu tenho uma tabela que eu preciso consultar toda hora. O que eu faço? Eu crio esse link, ele vai deixar aqui na minha anotação uma miniatura da página. E aí, se a miniatura da página ainda não for suficiente, eu posso clicar nela e ele me leva diretamente para a página que eu preciso consultar. Aqui eu ainda tenho inserir link para um website, que nada mais é do que, vamos ver um site aqui qualquer, por exemplo, site do Liverpool, por exemplo. Não vai me mostrar? Vai. Botei a Wikipédia do Liverpool aqui, por exemplo. Então ele também vai me dar uma miniatura do site que vai ficar aqui. Se eu clicar em pronto, eu posso mover e consultar quando eu quiser. Tá vendo? Eu posso vir aqui, mexer com a caneta e vai estar uma miniatura do site aqui para eu consultar livremente. E aí aqui eu também posso fazer anotações, copiar o texto. Por exemplo, se eu quiser copiar esse texto para cá, posso copiar. E isso é muito legal para pesquisa, né? Por exemplo. Ainda aqui no menu de inserção, a gente tem a ferramenta de tradução, ferramenta de resolução matemática. O que é isso? Quando a gente clica e adiciona, ele vai te dar um link para várias ferramentas gratuitas de resolução de problemas matemáticos. Por exemplo, o Symbolab, que é muito famoso. Então, botei aqui no cantinho da página, ele vai ficar essa miniatura e aí eu posso clicar no que eu quiser. E ele vai lá para o Symbolab, tá vendo? Ele não tem uma ferramenta própria, o ColaNote, mas ele te dá essa opção de adicionar link para ferramentas de outros sites. É útil, é bem útil. Calculadora científica funciona da mesma forma. Você vai colocar ela aqui, vai ter vários sites de calculadora científica. Calculadora gráfica, mesma coisa. Isso aqui ele chama de Handwriting Calculator, mas é para você utilizar, por exemplo, uma script, onde você desenha a sua equação ou desenha o que você quer e ele faz o cálculo através da sua própria caligrafia, né? Você não precisa digitar texto. Aqui a gente tem uma tabela periódica, eu utilizo bastante, eu sempre deixo alguma tabela periódica aqui nas minhas anotações, porque você já deve ter percebido que eu sou estudante de ciências naturais. E jogos. Bom, isso aqui eu não uso porque o objetivo desse aplicativo para mim é estudo. Então, se eu for jogar,
Acho que perde um pouco o sentido para mim, mas você pode utilizar se você quiser. Ainda no menu de inserção, a gente tem os stickers. Eu não utilizo muito isso, mas para quem gosta, fica aí a dica. Antes da gente fechar, eu vou responder para esse aplicativo as 2 perguntas que eu mais recebi no no GoodNotes e no Notability, quando eu fiz os vídeos reviews, que eu vou deixar também a descrição aqui para vocês verem. A primeira pergunta é: Luiz, quanto de espaço ocupa uma nota dessa quando a gente exporta? Vamos ver aqui na prática. Vou vir aqui em imprimir e exportar, e aqui eu posso selecionar a primeira página que eu quero exportar e a última página, ou seja, eu posso selecionar a página que eu quiser ou uma página única. Se eu quiser exportar essas 5 páginas que eu fiz aqui com vocês como PDF, ele vai compactar o meu documento e aí ele vai me dar a opção de exportar. Aqui eu posso exportar por e-mail ou eu posso também AirDrop ou qualquer outra coisa, mas eu também posso salvar em arquivos o meu PDF. De uma forma ou de outra, o tamanho vai ser o mesmo, né? Então aqui, por exemplo, essas páginas que a gente fez ficaram com 5.9 megabytes. Eu considero grande, tá? Tanto o Colanote quanto o Notability e o GoodNotes têm arquivos bem pesados e é bom ficar atento caso você escolha fazer um trabalho da faculdade ou do colégio, por exemplo, e depois tenha que enviar por e-mail ou subir em uma plataforma para não ter surpresas. A segunda pergunta é: quanto o Colanote consome de bateria? Eu estou gravando esse vídeo aqui mais ou menos há umas 2 horas com a tela ligada no máximo e ligado 100% do tempo, utilizando a caneta ainda. Estava em 100% e agora está em 60%. O brilho no máximo, ele consome muita bateria, então eu recomendo que você nunca utilize, até porque eu acho que não tem necessidade de utilizar o brilho no máximo. Utilizando o brilho talvez em 70%, a bateria não tivesse gasto tanto. Talvez eu tivesse aqui com uns 80%, que é o que eu costumo ver, uns 20% por hora quando eu estou utilizando. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se foi, por favor, deixa um like aqui embaixo, porque assim o YouTube divulga mais esse vídeo e ele pode chegar a outras pessoas que possam precisar conhecer esse aplicativo também. Assim a gente encerra a nossa série do review dos 3 principais aplicativos de escrita e na semana que vem a gente vai começar a ver os aplicativos de produtividade que vocês tanto pediram, quais aplicativos que eu uso para maximizar a produtividade do meu estudo, do meu trabalho, e a gente vai falar em breve também de como eu uso o Notion. Até a próxima!